Especialistas explicam causas do temporal repentino em São Paulo com ventos de 88 km por hora. A ventania forte chegou no aeroporto do Campo de Marte, que fica na zona norte da capital paulista. E já na zona oeste ficou na faixa de 87 quilômetros. Os paulistas tomaram um susto enorme na tarde da última sexta-feira, doutor Luiz. Vê bem, Justino, é uma questão séria que se repete ano a ano. Todo mundo mete muito pau em Nunes, que merece as críticas. Só que o governo de São Paulo como um todo falhou, porque a mesma coisa aconteceu em mais 7 municípios. Para você ter ideia, na Zona Sul, você falou norte e oeste, que chegaram a 88 km a velocidade dos ventos, na Zona Sul passou de 100 quilômetros, tá certo? Até agora foram atingidas 7 cidades, houveram coincidentemente 7 óbitos até agora, tá certo? É um evento extremamente comum na região e na época. Toda a população já sabia o que ia acontecer pelas experiências das vezes passadas, que também nem o prefeito fez nada, nem o governo do estado fez nada. Então a população, quando viu os raios azuis, já sabia o que vinha chumbo grosso, tanto no vento como na chuva, porque esses raios azuis indicam que as nuvens estão cheias de gelo. Então tanto o raio solar quanto o raio provocado pelo choque, tá certo? Pega essa cor azulada. Então todo mundo já sabe o que vai acontecer. Tá certo? Então, a população foi quem alertou as autoridades quando isso aconteceu. De início não ligaram, mesmo assim foram pegos de surpresa, tá certo? Então, não havia poda nas árvores, não havia embutimento dos fios, nada do que a ANEEL se comprometer a fazer, tá certo? E São Paulo ainda levou sorte, do mesmo jeito que os americanos levaram. Nós estamos na época do fenômeno El Niño, que o nome feminino indica que as águas do oceano estão mais frias. Se fosse o El Niño, que as águas estariam ainda mais quentes, porque todos esses fenômenos são causados pelo homem, levando à elevação da temperatura da água dos oceanos, tá certo? Então foi Itapecerica da Serra, Campinas, Mogi das Cruzes, várias cidades que também foram atingidas, fazem parte do estado de São Paulo, e não chega para nós, via Globo, nem via nenhum meio de comunicação, como de respeito a um governo de ultradireita, as informações ou não chegam, ou chegam insuficientes, ou chegam truncadas. Então está muito focado em São Paulo, tá certo? O promotor Silvio Marques, que é quem está coordenando essas ações contra a ANEEL, tá certo? Ele é quem está acionando para isso aí, tá certo? Até porque a ANEEL segue sem treinamento de pessoal, sem exigir as resoluções que foram condenadas a cumprir, eles não cumprem as resoluções que a justiça manda, tá certo? Então a questão da segurança em São Paulo está dessa forma, quer dizer, relegado ao segundo plano pelo poder público e pela empresa que foi privatizada, que é a ANEEL. Então tá, só o Ministério de Minas e Energia está tomando alguma providência, até porque o ministro de Minas e Energia é do governo Lula. Então está tomando essas providências a nível de exigências que ninguém sabe se vão ser cumpridas, até porque o próprio ministro diz que tem que dar também condições da empresa fazer isso, certo? Quando a gente acha que a empresa é autônoma. Então, torcendo pelo povo de São Paulo, das 7 cidades atingidas, tá certo? E tem que ver que esse fenômeno de El Niño vai continuar por mais 8 meses. Como é que São Paulo vai se prevenir nos próximos 8 meses? Contigo, Justino. Doutor, cerca de 900 mil paulistas, clientes, né, lá da ANEEL, estão sem energia, como também está sem a água potável, sem o serviço de coleta de lixo, ou seja, está um verdadeiro caos lá na capital paulista e na região metropolitana da Grande São Paulo. O governo de São Paulo tem que intervir, o Ministério Público de São Paulo também. Tem que ser uma ação conjunta e coordenada. Não dá para ficar cada um dos prefeitos desses 7, 8 municípios quebrando a cabeça cada um para um lado. O que tem de comum são a privatização da ANEEL, a privatização da Sabesp. Então a pessoa fica sem energia e também sem água. Lembrando que para o transporte da água, para a promoção à normalidade da água, vai precisar
de um funcionamento bem normal da questão da eletricidade no estado de São Paulo. Por enquanto, continuam, como você já disse, quase 1 milhão de pessoas sofrendo muito com isso. Não que os outros não estejam sofrendo, estão somente sofrendo menos. E se você vê que os mais atingidos foram a população carente. Nós moramos aqui, você e eu, nesse prédio, que é um prédio de classe média baixa, mas nós temos nosso gerador. Quer dizer, faltar energia, não está faltar energia, falta água, não falta água, para nós da classe média, somos pouco atingidos ou não somos atingidos. Agora vejam os milhões de paulistas e de paulistanos que estão vivendo esse drama de não ter luz e de não ter água, no mínimo, fora as outras coisas que dependem dessas duas. Com investimentos de 123 milhões, a governadora Raquel Lira e o ministro Silvio Costa Filho assinam a execução de obras em Suape. O evento aconteceu no último sábado, dia 11, no litoral sul do estado pernambucano, com a presença de diversas autoridades. Doutor Luiz Pereira, essa aproximação do ministro Silvio Costa Filho com Raquel Lira, ela está se chegando no governo Lula? Vê bem, Justino, acabou a eleição municipal aqui no Recife, no Grande Recife, principalmente no Recife. Grande Recife ainda vai ter segundo turno em 2 cidades. A governadora foi extremamente omissa e praticamente abandonou o Recife, entregando a João Campos, tá certo? Colocou um candidato inviável e não houve literalmente investimento nem financeiro, nem político, na tentativa de ter uma votação pelo menos razoável no Recife, tanto é que foi humilhante a votação do candidato Daniel Coelho, ficando inclusive atrás da candidata do PSOL, tá certo? Então, a governadora agora está olhando para a eleição para o governo do estado, que realmente isso aí foi o passo inicial. Todo mundo ficou muito à vontade, todas as autoridades ficaram muito à vontade para ir, porque tinha representantes do governo Lula, a nível de ministério, e tinha a governadora do estado. Então foi extremamente, bastante concorrido essa questão dessa verba que chegou para melhorar o mole de proteção do porto de Suape. Até porque o custo do posto de Suape ainda continua sendo mais caro do que o posto de Pecém, no Ceará. Para você ter ideia, nossas frutas do São Francisco são mais exportadas pelo porto do Ceará do que pelo porto do Recife, tá certo? É uma obra do PAC, e o Nordeste, na prática, é uma terra de missão. Então, é um campo fértil para novas obras do PAC, e a postura de Raquel me parece que vai ser essa. Ela, próxima dos ministros do governo Lula, certo? Distancia um pouco a figura política de João Campos, que com certeza vai ser o seu competidor para disputar o governo do estado de Pernambuco. Aconteceu esse ato, aconteceu esse fato, e a perspectiva é que se repitam. Doutor, são 123 milhões investido aqui no estado de Pernambuco. Né? Então, há de se considerar que ali na região do litoral sul, tá? Pegando uma parte aqui do Grande Recife, que na verdade Cujuca ainda é Grande Recife, há um benefício enorme, né? Em geração de empregos para a Mata Sul. Tá? Então, aí eu te pergunto, o governo Lula, ele está de paquera com a governadora, ou é simplesmente mais uma obra do PAC do governo federal com o governo do estado? Veja bem, Justino, nitidamente o governo Lula, tá certo, vai de João Campos na próxima eleição pela relação estreita e contínua que sempre existiu do PT com o PSB, tá certo? Então, o que cabe a Raquel politicamente é minimizar essa influência, se colocando sempre presente a essas ações. Lembrando que foi 123 milhões, quer dizer, um valor razoável, mas é somente para uma obra do PAC e bem específica. Não é para o porto de Suape, certo? É só para recuperar o malhe, que é justamente aquela barreira de pedras que caracteriza a existência do porto. Quer dizer, uma obra única que Raquel já mostrou como é que vai ser o comportamento dela de agora em diante. O ministro Silvio também é daqui de Pernambuco, aproximadamente da mesma idade da governadora, então já tiveram toda essa convivência política nas câmaras, nas campanhas políticas anteriores, com os partidos mais próximos. Se você olha para Silvio, o partido dele é muito mais próximo do que o PSDB, como sempre foi, do que mesmo do PSB. Então Silvio é o ministro do governo Lula. Aqui em Pernambuco tem muita coisa em disputa
como no caso o partido de Kassab, que também tem ministro do governo Lula, mas tem ligações com o governo Raquel. Então está tudo em andamento e com certeza acontecerão novos atos e novos fatos similares, onde vai ficar bem confortável para todos os políticos que queiram aparecer, fica lá de papagaio de pirata, porque quem é de esquerda vai poder ir, quem é de direita vai poder ir, quem é de centro vai poder ir. Olha, eu fico aqui pensando, Silvio Costa, ele pode ser, já se especula, dele ser um provável candidato a senador. Então, se João Campos for candidato a governador, Raquel, né, candidata a governadora, a composição que vai ter com o Silvio Costa, para onde vai Marília, como fica o Miguel Coelho, é muita gente para disputar o Senado, ainda tem Armando Monteiro correndo por fora para fazer parte dessa corrida no próximo pleito. Vê bem, Justina, a família Coelho ela é importantíssima no Alto Sertão de Pernambuco e, consequentemente, em todo o estado, apesar de não terem muita ingerência no Recife. Mas essa sinalização de um dos deputados do clã dos Coelhos ser secretário de João Campos indica essa proximidade. Então se fala nos bastidores, numa chapa com João Campos na cabeça e Miguel Coelho na vice, tá certo? Já para Senado, Humberto Costa, queiramos ou não, é o candidato natural a renovar o mandato. Então a vaga que era ocupada por Jarbas é que está em disputa, tá certo? Do lado de Raquel, provavelmente é Eduardo da Fonte, ainda tem que ver a posição do próprio Silvio Costa Filho e do menino do PSD daqui, de Kassab, que atualmente também é ministro de Lula. Ainda tá tem certo? A Marília, né? Vamos ver a posição de Marília. Marília, nessa campanha municipal, fechou com João Campos, mas tem a querela histórica que ela tinha desde a época de Eduardo Campos e vem se arrastando até os dias de hoje. Tem havido algumas concessões, mas ninguém sabe em que isso vai dar. Agora, Marília perdeu muito peso eleitoral e peso político depois da última derrota que ela teve para a própria Raquel Lira. Ministério Público Eleitoral pernambucano emite parecer favorável a Lula Cabral. O vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa, emitiu neste sábado 12 um parecer favorável ao deferimento da candidatura de Lula Cabral à Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. E também tivemos, nesse final de semana, doutor Luiz, vários municípios festejando a reeleição ou a eleição de novos prefeitos pernambucanos. Vê bem, Justino, essa questão do Cabo praticamente bate o martelo, até porque o Tribunal Superior Eleitoral, em 2020, já tinha decidido que não tem nenhum impeditivo para a elegibilidade de Lula. Então ele já estava no mandato de deputado, aí paradoxalmente estavam querendo impedir a candidatura dele a assumir o cargo de prefeito para o qual ele foi eleito por grande maioria no Cabo de Santo Agostinho. Então, com isso, o Ministério Público Eleitoral sela o diagnóstico de Lula que ele vai poder, sim, assumir a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. É mais um prefeito do campo de João Campos. O prefeito de Raquel seria o prefeito Queco do Armazém, que efetivamente agora vai ter que entregar a chave da cidade para Lula, certo? A nível das comemorações dos municípios, um dos municípios que mais comemorou é o município no qual nós estamos aqui, que é o município de Jaboatão, até porque o Mano Medeiros se elegeu no primeiro turno com folga. Uma folga muito importante que dá a ele até mais alguma independência à família Ferreira. Foi pela mão dos Ferreiras, Anderson e André, que ele chegou à prefeitura de Jaboatão a primeira vez. Só que na última eleição de 2020, Anderson só teve 54% dos votos, ao todo 140 mil votos, tá certo? Só que Anderson não teve candidato contra ele, tá certo? Só o Alves, que nessa vez também foi candidato, só que Mano disputou com dois pesos pesados. Elias, que é o ex-prefeito, certo? E Clarissa de Teste, que foi a deputada
mais votada do estado de Pernambuco e mais votada do município. Tá certo? E Mano ainda teve uma vitória mais significativa do que a de Anderson, porque ele chegou a 56% e no total a 180 mil votos. Então, muito alegria para Mano, que vai ter um mandato muito mais independente da família Ferreira do que o mandato interior. Inclusive, já indica a população de Jaboatão todinha, já indica, já está nas pesquisas, que a provável candidata a deputada estadual não vai ser indicação dos Ferreiras, vai ser a esposa do prefeito Mano Medeiros. E, inclusive, a gente tem aqui uma surpresa, né, que foi o município de Pujuca. Né? As pesquisas davam a Dilma, ó, na frente como prefeita, e o Carlos Santana, hoje, se elegeu prefeito, teve uma boa votação, virou, né, em cima da Dilma, tá? E também lá no município de Tamandaré, o prefeito Carrapicho, né, teve uma votação surpreendente da população, superou o candidato ex-prefeito fortíssimo, o Hildo Hack, filho, tá? Em São José de Coroa Grande, Barbosa, né, foi o grande nome, já festejaram, inclusive hoje tem festa lá na Várzea do Una, já teve ontem, lá na sede da cidade, lá em São José, em Barreiros, Carlinho, o ex-prefeito, se reelegeu novamente, tá? Então, o litoral sul de Pernambuco, a única surpresa que a gente tem é a votação da Dilma, né? Porque até seria ele, tanto podia dar a Camila, né? Como o Manuel, e como deu o Manuel da Retífica, normal, tá? Fazia parte do jogo. Mas Carlos Santana, é surpresa? Um pouco surpresa, né? Pelo início da campanha, a gente fica realmente surpreso, até porque Ipujuca tem uma característica especial. Primeiro, eles têm um distrito que é a praia de Porto de Galinha, e depois tem toda interferência do Porto de Suape, que a grande maioria do Porto de Suape e de todas as suas obras fica no município de Ipujuca. Tem um orçamento fortíssimo, só perto do orçamento de Recife, tá certo? É uma campanha caríssima, é um absurdo o custo de um voto em Ipujuca, fica em torno de R$ 400. Aqui, um voto pelo outro ficou entre 30 e 50 reais aqui no Grande Recife. Isso os custos estimados pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, levando em conta os gastos da campanha com tudo, certo? Não computando, como se diz, a tal boca de urna. Tá certo? Então foi uma grande surpresa. A única vitória que Raquel referendou foi no município polo dela, que foi em Caruaru, onde o candidato dela ganhou. Tá certo? Mais uma vez, do mesmo jeito que o cabo, Carlos Santana é bem mais ligado ao governo estadual, inclusive já teve ligações familiares até a chegada de Tabata Amaral, tá certo, gente? Então, encerrando esse nosso bloco, quero aqui parabenizar, né, fazer justiça à prefeita Isabel Hacker, né, que ela elegeu o seu sucessor, no caso, Berg Hacker, seu irmão.